Oiê, Beth, tudo bem? Tô aqui para fazer a gravação da sua mandala e vou dar algumas informações iniciais para você, tá? Eu tenho aqui uma agenda do meu lado com os meses e eu vou ticando à medida que eu vou gravando mês a mês para que eu não me perca. Então, se você vê que eu tô assim anotando alguma coisa, é isso, tá? Porque muitas vezes as informações de janeiro, fevereiro, nananã, elas acabam tendo conexão com os outros meses. Então eu vou marcando para entender o caminhar do ano inteiro de acordo com as energias de cada área, tá? Você me pediu que você queria apenas sobre trabalho e amor, então eu vou focar nesses dois setores para você e eu faço mês a mês. A hora que tiver tudo pronto, eu vou te enviar o link bonitinho, você vai acessar. E é isso, vamos que vamos. Em alguns momentos também você vai ver que eu vou mudar de tarô, alguns momentos eu vou pegar outro deck aqui, eu tenho todos os meus decks aqui no cantinho. E vamos que vamos começar aqui pedindo aqui aos nossos mentores e protetores abertura para que a gente possa trazer sempre as melhores mensagens, as mensagens que você precisa ouvir, com muita proteção, com muito amor no coração e muita luz pra gente. Que assim seja. Vamos embora. Vamos começar aqui com janeiro. Mensagens para o aspecto profissional da Beth. Profissional janeiro. Profissional janeiro. Profissional janeiro. Show. Vamos lá. Então, olha só. Para janeiro, a gente tem aqui uma rainha de ouros. Excelente energia, maravilhosa. A gente tem aqui um 10 de copas, mais maravilhoso ainda. E a gente tem uma rainha de espadas, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Primeira coisa que você pode ter certeza é que janeiro será um mês muito positivo para você. Esteja você de férias, de recesso ou não, tá? Embora a gente esteja aqui analisando o profissional, eu também acabo vendo as energias gerais para o seu mês. Então eu vejo um mês em que você vai ter a possibilidade de confraternizar com pessoas que você gosta, um mês que tem muita felicidade possível para você, inclusive momentos familiares, tá? A gente tem aqui uma carta que retrata muito família, e esse quesito família não é necessariamente a família de sangue, é o que para você representa família. São as pessoas que para você fazem parte do que você entende por família, tá? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes tem pessoas que não se dão com a família, mas tem, sei lá, 3 amigos que são super família. Então é sobre isso, tá? Existe aqui a possibilidade de você ter ganhos não só inesperados, como entrar no ano, já te digo que você vai entrar no ano tranquila em relação a dinheiro. Rainha de ouros aqui fala que não falta nada, que tem prosperidade. Tem inclusive a possibilidade de você ficar, como que eu posso dizer? De você ficar não, de você sentir que essa prosperidade não está só relacionada ao aspecto financeiro, tá? E nós temos aqui uma rainha de espadas que ela vem me trazendo uma energia muito mental. Então, o que acontece se a gente olhar para o aspecto profissional? Primeiro, possibilidade de você estar numa vibe muito mais, como que eu posso dizer? Corajosa para impor as coisas. Então, que sirva também de conselho para que tudo flua melhor no seu trabalho. A energia que você vai ter que empregar, a atitude que você vai ter que empregar ali é uma atitude de quem fala o que está pensando. Então vamos supor, eu sempre tive ideia de fazer um projeto assim, eu sempre quis sugerir isso, nananã. Mas sei lá, de repente você nunca fez porque achou que ninguém fosse dar ouvidos, ou porque de repente você não tinha abertura. Você cria sua própria abertura. Nós temos 2 rainhas no seu jogo aqui. Tanto a rainha de espadas quanto a rainha de ouros. Então isso é muito poder, isso é muita capacidade de síntese, isso é muita capacidade de pensar a longo prazo e botar assim na mesa realmente essa questão de pensar a longo prazo é através de projetos e coisas que você quer implementar para o seu aspecto profissional. Pode estar relacionado ao seu trabalho atual ou, de repente, a um trabalho que você queira desenvolver. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho fixo, mas eu sempre quis empreender e montar, sei lá, uma floricultura, X, whatever, tá? E aqui está muito favorável para você fazer isso. E para completar, a gente ainda tem no fundo do deck uma carta do Mago, que ela vem corroborar exatamente com o que eu estou falando. O Mago é muito uma energia de você ter ali na sua mão já todos os aspectos que você precisa para fazer com que as coisas aconteçam.
Porém, o mago, apesar dele ser uma carta de inícios, né, uma carta de quem tente as possibilidades de fazer tudo aquilo que deseja fazer, ele não é um realizador em si. Então você precisa não só ter o conhecimento, você precisa ter a atitude, a ação, que só depende de você para que as coisas consigam realmente fluir e se desenvolver em direção a algo realmente concreto, tá? Que aconteça. Vamos ver aqui, calma Brasil. Vamos ver aqui o aspecto amoroso de relacionamentos, parte afetiva para janeiro. Olha que cartona. Parte afetiva para janeiro. Parte afetiva para janeiro. Caramba, que energia, uau! A gente tem aqui uma carta do mundo e uma rainha de copas, tá? Primeira coisa, a carta do mundo fala pra gente de plenitude, de satisfação, de você estar completamente assim, como que eu posso dizer? Sentindo que existe uma possibilidade de renovação para você, sentindo-se confiante. Eu vejo que é como se em janeiro você olhasse e dissesse, meu, eu tô no meu melhor momento de vida, tá? É uma energia extremamente positiva e de plenitude, tá? Rainha de copas, assim, se você não estiver aberta para se envolver ou para relacionamentos, ela te convida a se abrir para relacionamentos. Por quê? Porque tem aqui uma oferta de sentimento concreta e sincera para você, tá? E falo mais ainda, pode ser através de alguém mais velho, mas alguém que já sabe o que quer, sabe? Ou alguém madura, alguém que, principalmente nessa postura de rainha de copas, alguém que tem muito a oferecer, alguém que tem uma vida já, assim, sentimentalmente bem definida, ou seja, sabe o que quer, sabe o que não quer mais, tá? Junto com a energia desse 8 de ouros, ou seja, a dedicação para essa pessoa, ou para essa energia, ou para essa situação é fundamental para que as coisas fluam, tá? Então, de repente, poxa, tem uma pessoa que você conhece, mas você fala, não vai dar em nada, nem vou me dedicar. Não, se você tiver interesse, se dedique, porque pode ser que essa pessoa seja justamente a pessoa, tá? Meu merchan aqui para Santa Casa de Varinhos, que é a minha terra. Muito positivo para amor em janeiro, Beth. Se não tiver rolando nada aí, esteja aberta, porque a possibilidade de rolar é real, tá? Vamos ver agora fevereiro no aspecto profissional. Opa! Fevereiro, aspecto profissional. Fevereiro, aspecto profissional. Nossa, só cartão. A gente tem aqui, ó, a carta do carro. Rei de espadas. Já tinha saído uma rainha no teu primeiro jogo. E o mago novamente, tá? Então, olha só, o que rola aqui, Beth? Primeira coisa, existe a possibilidade de um movimento dentro do seu ambiente profissional. O que pode significar esse movimento? Pode significar um progresso no sentido de você decidir sair de onde você tá e você simplesmente começa a procurar coisas novas que tenham mais a ver com o que você gosta, e embora talvez seja um ambiente que você não domine 100%, com essa carta do mago, você tem tudo para fazer acontecer, talvez seja um recomeço para você, tá? Rei de espadas também pode significar aqui que pode acontecer um corte, tá? Pode acontecer uma demissão, ou pode acontecer você pedindo a demissão. Não é necessariamente isso, mas pode significar isso. Por quê? Porque a gente tem aqui é como se fosse um caminhar em direção a algo novo com esse mago. Então, como a gente está pensando no aspecto profissional, a gente pode pensar tanto do empreendimento, como eu falei no mês anterior, quanto a possibilidade de você ir para uma outra área, fazer outra coisa, ou ter um desligamento desse emprego atual, tá? Vou pedir mais uma clarificação aqui, se existem novas oportunidades profissionais para você. Novas oportunidades profissionais. Novas oportunidades profissionais, energias. Vamos ver, caíram muitas cartas aqui. Caramba, incrível. Olha aqui. Carta do mundo de novo. Energia muito forte. Cavaleiro de paus.
10 de ouros, esse vai ser, não sei como foi seu 2022, mas pode ter certeza que 2023 tem muita coisa positiva guardada para você. 8 de ouros de novo. Então assim, ó, existe inclusive aqui a possibilidade de você receber mensagens, contatos, entenda isso como e-mail ou networking, de pessoas que estão interessadas no seu trabalho. E se você estiver, por exemplo, pensando em procurar coisas novas, você pode ter certeza que além de encontrar, a possibilidade de você ganhar mais do que o que você ganha hoje, ter ganhos maiores, é grande, tá? Então, assim, mais positivo impossível. Então, não se preocupe caso haja um corte, se estiver pensando em demitir-se ou se estiver passando por uma situação do gênero, saiba que não vai demorar nada para você se reorganizar financeiramente e profissionalmente de novo, tá? Realmente não demora absolutamente nada. Que energia poderosa. Vamos ver fevereiro. Energias e conselhos para o lado amoroso. Energias e conselhos para o lado amoroso. Energias e conselhos para o aspecto amoroso. Energias para o aspecto amoroso. Energias e conselhos para o aspecto amoroso. Opa, caiu no chão. Mina, você tá bem no meu pé, né? Minha cachorra tá aqui embaixo de mim. Cada vez que eu mexo com a cadeira, tem que tomar cuidado com ela. Que tem que ficar no meu pé. Eita, nós. Olha só. Aspecto amoroso. A gente tem aqui um 7 de ouros. Olha bem a expressão dele. Tá vendo que ele tá olhando para aquilo? Ele tá olhando, observando, contemplando. Acho que essa carta é bem isso. Um 8 de copas. E a estrela. Então, assim, o que o tarot está sugerindo para você como conselho principal nesse mês de fevereiro para o aspecto amoroso? Não adianta você só ficar olhando, contemplando, ó céus, ó vida. Você precisa agir, tá? E abandonar alguns comportamentos que impedem você de realmente se entregar para uma relação, encontrar alguém e viver isso de maneira plena, tá? Então, assim, como a gente tem primeiro essa pessoa que observa e tá meio parada, não faz nada, contempla, mas não tem uma atitude ativa. Depois uma carta de alguém que está indo embora, abandonando esse hábito. E como finalização aqui uma estrela, é justamente isso que o tarot tá dando de conselho para você, tá? Abandone hábitos negativos que não fazem mais sentido, hábitos que tenham a ver com comportamentos de passividade. Então, assim, o tarot pede para você ter mais iniciativa, seja no que quer que seja. Então, uma pessoa interessante, vou ter iniciativa, vou lá, vou trocar ideia, vou procurar, vou demonstrar para essa pessoa que eu tenho interesse, tá? Se a gente for relacionar com o mês anterior, existe aquela pessoa, como eu estava dizendo para você, que tem a possibilidade de, se já não estiver no seu caminho, de estar, tá? Para que você consiga fazer as coisas andarem para frente, você precisa abandonar esses comportamentos, porque a carta da estrela fala que além de proteção, você tem orientação. Então é como se essa carta dissesse, bom, eu vou saber exatamente como agir, tá? Então se você tiver alguma dúvida sobre isso, saiba que você estará absolutamente amparada no quesito proteção divina para suas atitudes. Então sim, você deve ter a coragem, você deve ousar, você deve se preparar para abandonar realmente comportamentos que não fazem mais sentido, tá? E a gente tem aqui no fundo do deck uma imperatriz que fala justamente dessa energia de prosperidade, né? Então a imperatriz é aquela que tudo que toca progride, tudo que toca é próspero. Ela também fala, né? Ela nessa carta, ela representa uma mulher gestante, mas não é a gestação literal, né? Não nesse contexto do que eu tô falando. Nesse contexto aqui, é alguém que não só pensa sobre, ela põe no mundo em prática, ela materializa as coisas, né? Então é mais uma vez aquela energia que eu te falei, para de pensar e começa a agir também. Você vai precisar ter uma atitude menos passiva e mais ativa se você quiser que as coisas se desenrolem amorosamente para você, tá? Vamos ver agora a energia de março.
Março no profissional. Conselhos profissionais para março, quase cá no chão. Eu tô vendo que realmente esse ano vai ter mudança profissional para você, viu? Só não vai ter se você não quiser, se você se fechar para isso. Nós temos aqui mais uma carta de ciclos. Profissional, março, Beth. Profissional, março, Beth. Olha, maravilhoso. Olha só que interessante. Uma roda da fortuna. Tua leitura com bastante quantidade de arcanos maiores. 2 de ouros. E 6 de paus. Tá? Então vamos lá. É preciso entender que alguns ciclos precisam ser fechados para que você evolua, tá? Então, quando a gente falou lá do trabalho, da possibilidade de haver um corte, ou até de você fazer uma escolha diferente profissional, ela é real. E o tarô fala o seguinte para você, olha, não fica pensando negativo sobre a finalização de um ciclo, porque isso pode ser, assim, extremamente positivo para você, tá? Porque a gente tem aqui, apesar desse, a gente ter esse 2 de ouros, que fala um pouco dessa necessidade de equilíbrio, necessidade de balanço, também pode trazer uma informação do tipo, cara, não adianta tampar o sol com a peneira, sabe? A gente tem que encarar que alguns momentos vão haver finalizações. E a vida, ela é sempre, como que eu posso dizer? Ela não é linear, né? Tem altos e baixos, como aqui a gente pode ver assim na carta da fortuna. Tem uma hora que a gente está em cima, tem uma hora que a gente está embaixo. A gente tem que aceitar esse movimento. Olha aqui o movimento do mar aqui atrás. As ondas. Tá vendo? Então, esse movimento que a vida faz e que o mar faz, a gente tem que usar para que a gente seja impulsionado para coisas novas na vida da gente, tá? Resultado disso é vitória. A gente tem aqui uma carta de comemoração e uma comemoração que não é também solitária. Tem outras pessoas vibrando contigo nessa comemoração e mais do que isso, visibilidade, tá? Então, aspecto profissional. Vem mudança por aí, sim, só não vem se você realmente não estiver aberto, não quiser. Mas eu sinto que, por mais que você talvez possa relutar sobre isso, é uma mudança positiva. Mais uma vez, finalizando aí como conselho final, né? Essa energia do 6 de paus, que é de muita vitória. É você conquistando novos espaços, tá? Então confia, simplesmente confia que o universo sabe o que está fazendo. Vamos ver Marte no aspecto amoroso, sentimental. Marte amoroso, sentimental. Olha só, a gente tem aqui um 10 de ouros. Carta que até já saiu para você. As de espadas. Pajem de paus. Eu vejo que em março a tua energia vai ser uma energia no quesito amoroso de alguém que quer algo concreto, algo para a vida, alguém que não quer envelhecer só, né? Alguém que quer ter o que um relacionamento pode proporcionar, tudo de bom. Então, assim, sabe aquela coisa clássica, de repente, de ter alguém e passar momentos legais, e ter um pet junto, e dividir as coisas bobas do dia a dia? É um conceito bastante familiar aqui nessa carta, tá? Alguém que também deixa o seu legado. Não estou falando de filhos, estou falando de um legado para a vida, estou falando de prosperidade, estou falando de alguém que desfruta a vida, tá? Então eu vejo que existe esse desejo, essa energia aqui. Com as de espadas e pajem de paus, mais uma vez fala que existe a possibilidade de você começar uma comunicação com alguém, e esse alguém com quem você provavelmente vai se comunicar pode ser um signo de fogo, tá? Porque a gente tem aqui uma energia bem mental, mas pode representar também o começo dessa conversa, e já uma energia mais quente aqui, dessa troca de mensagens, tá? Então fique atenta, caso você conheça aí uma pessoa, porque existe a possibilidade dessa, sei lá, uma coisa que às vezes você fala, não vai dar nada, começar a ter uma conversa intencionada para esse aspecto de relacionar-se, tá? Principalmente com esse pajem de paus aqui. A energia é a pessoa e você pensando em realmente ficar junto. Não estou dizendo ficar junto a princípio, no primeiro momento, já como um relacionamento sério, tá? Mas no primeiro momento eu vejo bastante atração, bastante química entre as partes, é mais ou menos por aí.
Vamos ver agora o mês de abril. Abril para o profissional. Abril profissional. Abril. Nossa, caramba, quanta carta forte. Esse ano, olha, o babado tá forte pra você, hein, Beth? E tá bem, nossa, muito auspicioso. Olha só, a gente tem aqui uma carta da força, um 10 de ouros de novo no trabalho, ou seja, maravilhoso. Inshallah, din-din, cavaleiro de copas. Então, olha só, no mês de abril, para o seu trabalho, eu diria que você vai precisar ficar atenta para sempre buscar o equilíbrio, que pode ser que a sua energia seja um pouco testada, tá? Mas quando eu falo testada, é no sentido de que você vai ter que ter a sabedoria de domar as suas esferas interiores, internas, para que elas não atrapalhem o andamento profissional e nem nada relacionado ao seu trabalho, tá? E também você vai ter que ter a consciência, é bom que você tenha consciência que você tem capacidade de lidar com tudo que vier do trabalho. Independente de ser algo que você está empreendendo, independente de ser um emprego de anos, independente de você ter um emprego novo, você tem capacidade de coordenar as coisas, tá? E mais do que coordenar as coisas, você vai sentir uma grande satisfação emocional relacionada ao seu trabalho. Isso aqui é solidez. Esse 10 aqui fala de solidez, de dinheiro entrando, de não faltar nada, absolutamente nada. Uma vida profissional que traz estabilidade financeira. E essa estabilidade financeira proporcionando para você aqui possibilidades de, além de satisfação emocional, você podendo ofertar, ou seja, você podendo também oferecer para alguém, né, no seu contexto diário, no seu contexto de vida, todos esses benefícios que existem de você ter uma vida estável profissionalmente, tá? De ter seu trabalho trazendo os frutos, assim, os melhores frutos para você. Então vamos supor, nossa, eu tô super bem de grana, eu posso dar uma viagem de presente para alguém que eu gosto, eu posso proporcionar para essa pessoa algo especial, tá? Então eu vejo você também pensando nessa possibilidade, tá? De proporcionar algo especial para alguém que você gosta. E isso que a gente proporciona é o seu trabalho. Aspectos amorosos em abril. Aspectos amorosos em abril. Aspecto amoroso em abril. Uau! Direto e reto. Vamos lá, a gente tem aqui um pajem de espadas, uma rainha de ouros, bastante ouros presente aqui, o louco, rainha de paus. Bom, o que rola aqui? Primeira coisa, pode ser que você tenha aí duas pessoas mais velhas, duas mulheres mais velhas aqui nesse radar, tá? De interesses. São pessoas com personalidades bem diferentes. Eu posso te dizer que a possibilidade é a seguinte: uma provavelmente de signo de fogo e outra muito provavelmente de signo de terra. Então, uma delas, assim, muito focada em segurança, em estabilidade, e a outra mais impulsiva, mais quente, mais enérgica, tá? São possibilidades diferentes. Com a que é mais tranquila, que é mais pé no chão, que é um signo provavelmente de terra, existe a possibilidade de você trocar bastante mensagens com ela. Embora essa estabilidade seja interessante, eu vejo que talvez você ache essa pessoa um pouco imatura, um pouco. Talvez no teu radar alguma coisa venha e você fala assim, por exemplo, você é uma pessoa que gosta de escutar jazz, tomando um vinho, olhando o pôr do sol, e aí a pessoa gosta de ir pra balada, você fala assim, nossa, não é compatível. Mas ainda assim é uma pessoa interessante para você. Já a energia da outra é completamente diferente. Energia de fogo, energia de movimento, energia da pessoa que se joga sem pensar muito. Um pouco até de impulsividade. Mas eu acho que esse movimento, essa iniciativa, eu acho que ela é mais interessante para você, tá?
Então presta atenção na personalidade das pessoas que se aproximam de você, porque são duas mulheres bastante diferentes em personalidade, tá? E eu acho, assim, a sensação é que essa de Paus, que é mais enérgica, que é mais impulsiva, muitas vezes, é mais interessante para te provocar e te gerar um movimento do que a outra parte, tá? Maio, profissional, Maio profissional, Maio profissional, Maio profissional. Interessante, olha só. Maio profissional, a gente começa com uma energia da torre, a gente passa para a energia de um 3 de espadas, aí a gente vai para um 4 de ouros, e depois o 10 de novo de copas. O que isso significa? Vamos lá. É provável que no mês de maio você comece o mês tendo algum tipo de notícia ou algum tipo de situação que não vai ser agradável no trabalho, não vai ser nem um pouco agradável. Por quê? Porque existe um rompimento aqui, existe uma ruptura, existe uma quebra, uma desestruturação, e a torre é sempre uma carta que traz esse aspecto destrutivo, esse aspecto de interrupção de algo que estava acontecendo, tá? Não é uma finalização, mas pode ser um desafio no caminho. Esse desafio vai fazer com que você, de alguma maneira, questione, fique um pouco abalada, talvez fique um pouco chateada, tá? Só que isso não vai durar muito. Por quê? Porque automaticamente você fala, não, é isso que eu quero, eu tenho certeza, eu tô apegada na minha ideia, eu tenho certeza que eu quero essa estabilidade, eu vou encontrar minha estabilidade, isso vai dar certo. Então você muda de energia, tá? Aproximadamente aí no meio do mês. E termina muito bem nesse 10 de copas, você se centrando novamente e tendo em mente que, independente da dificuldade, você sempre dá conta. Eu vejo muito essa frase assim vindo, eu dou conta, independente do que aconteça, eu sempre dou conta. Então eu vejo aqui, ó, realmente você nessa sensação de, independente do que aconteça, eu vou dar conta, e você vai dar conta sim, tá? Porque você começar um mês com uma torre e terminar com um 10 de copas, quer dizer que você deu muita conta. Não se impressione com essa carta da torre, embora muita gente fale, é a torre, não sei o quê. A torre tem um aspecto negativo, a gente não pode negar, mas não é um aspecto determinista, ou seja, não é porque aconteceu uma torre que, tipo, sabe, vai ser ruim necessariamente. Não é sobre isso não, tá? A gente tem que ter, assim, uma visão até um pouco mais, como que eu posso dizer? Um pouco mais tranquila e não tão pessimista, tá? É ruim, mas ela não vai durar no seu jogo. Vamos ver aspecto amoroso para maio. Opa, mas já caiu assim de cara, nem precisa embaralhar muito não, ó. De novo, a gente tem aqui um 7 de ouros, é uma energia presente no seu jogo. Temperança, 4 de ouros. Então, assim, vários conselhos aqui. Primeiro, energias ótimas, porém, você precisa ter mais paciência e menos apego. Mas um apego aqui que tá me mostrando não é um apego positivo, é um apego negativo que beira aí um ciúmes, tá? Então pode ser que aconteça alguma situação, eu vejo que você ainda tá numa vibe, né? De ficar observando, porém já tá no momento de colher os frutos, tá? Não é uma coisa, observo, mas não faço mais nada. Aqui é muito uma vibe assim, ó. Você, vou até te mostrar o fundo do deck aqui, que é um rei de espadas, tá? Então é muito uma vibe aqui, não se sabote, não corte as coisas antes dos frutos começarem a brotar, só porque você já acha que não deu certo, tá? Esse apego aqui, que pode significar o ciúme também, pode ser que você esteja olhando essa pessoa, conversando ou se relacionando com outro e pensando, poxa, eu queria que acontecesse isso comigo, eu tô sentindo muito uma vibe assim. Mas para acontecer, a pessoa precisa saber que você está interessada nela, tá? Então, mais uma vez aqui o tarô pedindo para você agir com paciência, mas ter atitude, ter ação, tá?
Isso daqui você pode adaptar caso você esteja ou não num relacionamento. Se você estiver num relacionamento nessa altura do campeonato, cuidado com ciúmes, cuidado com, de repente, uma fala um pouco mais afiada, mais brusca, tá? Isso pode ser interpretado de uma maneira negativa por alguém que esteja do seu lado, tá bom? Tudo que eu tô falando sempre pode ser adaptado, tá? Então, à medida que você for vivendo, você vai adaptando mês a mês. Vamos ver junho para o profissional. Junho profissional. Junho profissional. Junho profissional. Olha só que interessante. Junho, para começo de conversa, tem uma energia aqui de dúvida, de indecisão. Talvez você pensando para qual lado você deve ir, para qual caminho você deve ir, tá? E ao mesmo tempo, a gente tem mais dois arcanos maiores aqui, um eremita e uma carta da morte. Isso significa realmente que haverá uma renovação de ciclo profissional para você e que talvez você entenda mais do que nunca nesse momento que você precisa ter um caminho traçado por você mesma, independente, sem pensar em ninguém junto. Então vamos supor, eu sempre tive um emprego estável, um emprego CLT, um emprego que, sei lá, alguém te pagava um salário e você respondia por X, Y, coisas. Talvez nesse momento você sinta que o seu caminho é sozinha, tá? Como a gente estava falando de empreendimento lá atrás e da possibilidade tanto de um corte quanto de você estar se demitindo, isso aqui é um recado claro. O que foi até então não será mais como antes, tá? Então a gente está praticamente no meio do ano, em junho. Tem mudança profissional assim muito expressa aqui para você. Então tá na hora de você começar a pensar, se já não está, em planos para que você possa ter um plano B. Então, por exemplo, hoje está super tudo bem, está super estável, a empresa que eu trabalho me ama, eu amo a empresa, legal. Mas você tem um plano B? Então, o tarot fala para você que na tua vida você tenha outras alternativas. Não conta só necessariamente com aquela especificamente, tá? Porque vem fechamento de ciclo aqui, tá? Vem fechamento de ciclo. Então, assim, o que era antes não será igual daqui para frente, tá? E não tá falando que é negativo, mas tá falando que é para você se preparar para um fechamento. Vamos ver energias afetivas. Energias afetivas junho. Energias afetivas para junho. Junho afetivas. Junho afetivas. Olha só, junho nós temos aqui um 7 de paus, um 3 de ouros e um 8 de espadas. Lembrando você que sempre quando você pensa em relacionamento ou na parte afetiva, eu vejo você, assim, muitas vezes se sentindo presa, como se você não conseguisse literalmente enxergar outras possibilidades, como se você não conseguisse enxergar as coisas ao seu redor. Só que esse teu aprisionamento, ele é muito mais num campo mental do que um plano concreto real, tá? Porque você pode observar bem essa carta. Essa mulher, ela tá com frouxas, as cordas ao redor dela estão frouxas, as espadas têm espaço para ela passar entre elas, e essa venda no olho dela tá praticamente caindo. Então isso aqui é um aprisionamento mental, algo do qual você precisa se libertar, tá? E também, o conselho é que nesse set aqui, você também pare de ficar um pouco na defensiva o tempo todo. Então, assim, é como se você se sabotasse, ficasse achando que você tem que estar presa, não tem nenhuma alternativa, e ao mesmo tempo na defensiva. Então, as pessoas nem conseguem se aproximar de você, porque às vezes elas olham pra você e elas acham que você tá sisuda, você tá séria, você tá com a cara fechada, você tá com a cara amarrada. Então, assim, elas não sentem que tem abertura para se aproximar de você, tá? E essa carta aqui é para te lembrar que as coisas são feitas em conjunto, tá? Então, para que algo possa florescer, vamos dizer assim,
tem que ter ação das duas partes, tanto da sua quanto da outra parte. Então, primeira coisa é mudança aqui, ó. Acho que você precisa mudar literalmente a maneira que você enxerga o seu aspecto amoroso, porque tem possibilidades, mas eu vejo você não enxergando essas possibilidades ou se fechando para elas. E isso não é legal, né? Obviamente, isso pode trazer assim, pode fazer com que você perca oportunidades que estão no seu caminho. Então, para não perder essas oportunidades no seu caminho, uma mudança de comportamento é necessária, tá? Vou até tirar aqui um outro oráculo que eu tô sentindo de tirar. Uma cartinha aqui do Monology, que é o oráculo da lua, com algum conselho específico para essa situação. É o Monology, um conselho para essa situação específica de abertura. Olha, ele não quer me dar conselho, então vamos ver outro oráculo aqui. Já que esse não quis falar com a gente, nós vamos ver outro, até a gente sentir a energia, sentir que é o ideal para você. Ó, saiu. Opa, saíram duas. Eu vou embaralhar de novo, porque saíram duas, eu quero apenas uma. Uma carta, por favor. Um conselho para essa situação amorosa da Beth. Lugares distantes. Esteja pronta para novos horizontes, tá? E é exatamente isso. Isso aqui fala de mudança de postura. Isso aqui fala de mudança de comportamento. Então, assim, se você deseja algo que realmente você sente que está distante de você, que é como se você não merecesse, isso aqui fala muito de merecimento também. Esteja pronta para viver coisas positivas. Não esteja sempre focada no aspecto negativo, tá? Então, assim, você precisa se abrir para viver aquilo que você deseja viver. Se a gente não dá abertura, as coisas não acontecem, beleza? Vamos ver agora o mês de julho. Julho, aspecto profissional. Julho profissional. Olha que ótimo. Julho profissional. Opa! Nossa, maravilhoso. Rei de paus aqui. O louco. Rainha de copas. Olha só, Beth, profissionalmente aqui no mês de julho, tá? Primeira coisa que você começa o mês renovada, então assim, você começa o mês com energia, disposta, com vontade de fazer acontecer. Então se você tava de alguma maneira preocupado, ô mina, me perdoa, a mamãe acabou dando uma pesada em você. Se você tava de alguma maneira preocupada ou com uma disposição questionável no final do mês anterior, você se renova completamente nesse mês, com muita coragem para ousar e para fazer coisas que você talvez, se você fosse pensar 5, 10 anos atrás, você nunca teria coragem de fazer, mas você vem com essa coragem, com essa energia e com essa disposição, tá? E você simplesmente fala, olha, eu vou me jogar no que quer que seja novo, no que quer que seja que me traga algum tipo de satisfação emocional. Você está buscando algo que te faça sentir viva, algo que traga para você aí a sensação de que você está viva, de que você não acorda só no automático, vai lá, come, trabalha e volta. Você está buscando um nível de satisfação que você talvez não tenha encontrado ainda, tá? No seu aspecto profissional. Então, assim, esteja pronta para abraçar novos desafios que aparecerem no seu caminho e se jogar. Assim, no sentido de não pensar muito. Se você pensa muito, você não vai. Deixa, solta, afrouxa as amarras, deixa a vida acontecer, tá? É muito sobre deixar a vida fluir, assim. Eu sinto que às vezes você segura muito, controla muito, inflexibiliza muito. Precisa flexibilizar mais, tá? Vamos ver aspecto amoroso de julho. Afetos para julho. Afetos para julho. Afetos para julho. Afetos para julho. Energia muito parecida com o mês anterior. A gente tem aqui uma carta do mago.
uma carta de 5 de ouros e 5 de copas. Observa bem essas cartas aqui. Os números 5, em geral, eles representam momentos de crise, mas também são momentos de virada, principalmente porque toda crise tem uma oportunidade. Porém, observe bem, esse 5 de ouros aqui, ele fala pra gente de uma escassez, tá? Mas como a gente está falando aqui de amor, é uma escassez sentimental, você se sentindo sozinha, abandonada e até mesmo um pouco entristecida. Só que isso só está acontecendo porque me parece que você não teve lá atrás, no mês anterior, a atitude da mudança. Por quê? No mago me fala que você tinha tudo para realizar a mudança. Mas o ponto é, por que você escolhe não dar um passo em frente? Por algum motivo você escolhe não dar esse passo em frente e você acaba se arrependendo, se sentindo só. Poxa, eu tô sempre só, poxa, pra mim nunca dá certo, que falta de afeto, que falta disso, daquilo. Eu vejo que a sua energia mudou aqui. Então, assim, é como se você não tivesse um sentimento de autoconfiança. Então, qualquer coisa que sai fora do contexto, você já se sabota, se fecha e fala, nossa, nada dá certo pra mim. Você precisa mudar essa visão, precisa mudar esse comportamento, precisa mudar essa maneira de encarar o seu aspecto afetivo, tá? Se você tiver, por exemplo, já se relacionando com alguém, isso aqui também significa que em algum momento pode sentir que há um desequilíbrio entre o dar e receber. Então, por exemplo, nossa, eu faço muito mais por essa pessoa do que por mim. Isso me entristece. Não estou sentindo que estou recebendo tanto quanto estou entregando, tá? Então, vale analisar esse aspecto também em julho. Vamos ver agosto profissional. Agosto profissional. Ótimo. Vamos lá, agosto profissional. A gente tem aqui um cavaleiro de copas, um 10 de copas e um 4 de ouros. Então, olha só. Primeiro, um mês com satisfação, bastante satisfação profissional. Aqui eu vejo que você, o que quer que seja que tenha conseguido finalizar nos meses anteriores, aqui você começa realmente a retomar as coisas, tá? E uma questão importante aqui é que não existe perda financeira. Então, apesar desse encerramento de ciclo, você mantém já o que você tem hoje. Você não perde e talvez não ganhe muito ainda, muito além do que você já tem hoje, mas você consegue manter, tá? E mais do que isso, pode ser que nesse momento você já comece a receber contatos de terceiros. Então, o que isso significa? Se você estiver, de repente, empreendendo, chegam mensagens que te mostram que o seu negócio está progredindo. Se você estiver num emprego, você recebe, de repente, elogios, de repente, colocações sobre o seu desempenho que te deixam muito satisfeita e que trazem aí uma sensação de completude, de felicidade, bom desenvolvimento, algo bastante positivo, tá? Que bom, que bom. Ótimo, maravilhoso. Encerrou um ciclo e começou outro muito bem. Vamos ver agosto no aspecto sentimental. Opa, caiu uma cartinha no chão. Ai, graças a Deus. Sentimental agosto. Nossa, topíssimo. Olha só. Você enxergando que precisa mudar aquele comportamento, né, de se sabotar e de repente de se fechar. A gente tem aqui, ó, um rei de espadas, rainha de copas, aleluia, que bênção. Não repare, estou com alergia. Um 2 de copas. Então, o que acontece aqui, ó? Aparentemente, aqui, já em agosto, você já começou a entender que tipos de comportamentos que são negativos para você e que podem estar atrapalhando a sua vida amorosa, tá? Independente de estar numa relação ou não, eu vejo que você começa a aprender a se posicionar de uma maneira mais efetiva, a demonstrar os sentimentos de uma maneira mais eficiente, e isso acaba abrindo espaço, tá? Tanto para você fazer as pazes com você, isso aqui é você fazendo as pazes com o espelho. A gente, quando fala de amor, a gente também fala de amor próprio.
tá? Então você fazendo as pazes com o espelho, você se aceitando, você olhando e falando, não, cara, eu sou uma pessoa incrível, por que eu não tô focando nas minhas qualidades, assim, focando no que de repente não tá dando tão certo? E mais do que isso aqui também é a possibilidade de um belo de um match, tá? Então se estiver saindo com alguém, tem a possibilidade disso realmente falar, uau, as duas pessoas estão sentindo, né, a mesma coisa, as duas pessoas estão igualmente envolvidas, olha o tamanho das taças, elas são iguais. Então o que eu entrego é a mesma coisa que eu recebo, tá? Muito positivo. Um enlace pode se formar, tá? Aqui no mês de agosto, nesse aspecto amoroso. Adorei. Setembro profissional. Setembro profissional. Olha só, profissionalmente em setembro, você tem novas possibilidades surgindo aí. Você vai poder até escolher o que você vai fazer. A gente tem aqui um 4 de ouros, 7 de copas, o hierofante, tá? Então, o que acontece? Primeiro, em setembro você vai precisar ter bastante comprometimento com o seu trabalho, tá? Muita dedicação envolvida, vai ter que pôr o pezinho no chão e falar assim, não, vamos separar o joio do trigo. O que é real aqui e o que é ilusão? Exemplo besta, eu vou começar a empreender na internet e em um mês eu vou fazer 40 milhões. Ilusão, né? Então, qual que é a realidade? Você começa devagar. Exemplo, tá? Existe a possibilidade aqui também de você começar a ensinar alguma coisa que você saiba, tá? Pode estar relacionado ou não com esse empreendimento, ou pode ser que no trabalho que você estiver nesse momento, você possa estar exercendo um papel de alguém que está treinando outra pessoa, tá? Conselho: não fique apegado às coisas que você já viveu até agora. Existe um mundo de possibilidades assim profissionais para você e talvez você esteja focando em apenas uma coisa, tá? Mas eu tô vendo o seu olho brilhar aqui com a possibilidade de realmente você ter a chance de ensinar alguém alguma coisa que você sabe, ou passar a ser uma treinadora, ou passar a ser de repente chefe de algum setor ou de alguma, enfim, de outras pessoas, e tendo prazer em ensinar e sentindo que isso vem também de um reconhecimento profissional, ou seja, eu sou boa o suficiente para desempenhar essa função, sabe? Você reconhecendo isso e se sentindo grata por isso também, tá? Vamos ver outubro, aspecto profissional, outubro profissional, outubro profissional, outubro, profissional outubro. Olha que legal, cara. Ai, que maravilhoso, meu. Olha, muito bom. Você sai desse 5, que é um lugar em que você... Não é um lugar físico, eu quero dizer. É um lugar emocional de achar que você não é boa o bastante, de achar que você nunca tem o suficiente, de achar que falta sempre alguma coisa. E você começa a encontrar satisfação emocional no seu trabalho. Você fala, não, vou dar o melhor de mim. Isso tem que virar, esse jogo tem que virar. Então eu vejo assim... momentos em que você oscila muito entre, putz, eu não sou boa, e depois, não, sou boa sim. Então, assim, eu vejo uma tentativa de mudança de comportamento grande, isso é muito positivo, tá? Não só profissionalmente, como do ponto de vista pessoal, tá? Com essa mudança de comportamento, essa confiança, né, você passando a entregar o seu melhor, o mundo responde para você, né? Você começa a equilibrar as coisas novamente, dentro e fora de você, e a resposta vem. Pajem de ouros e 6 de ouros. Mais uma vez aqui, você numa posição, tá? De crescimento, de repente início, tá? Numa posição ou um pouco nova, se for uma questão de empreendimento, ou você aí podendo ajudar pessoas que estão começando na caminhada profissional, tá? Apesar de você estar num lugar mais, como que eu posso dizer? Ai, fugiu a palavra agora. Num lugar de chefia, por exemplo, num lugar de uma pessoa que já tem muito mais experiência, você ajudando essa pessoa nova que chega, ou essas pessoas que você está se dispondo a ensinar,
de uma maneira muito amorosa, tá? Uma maneira de, assim, sabe quando você abre o coração? Eu vejo uma vibe muito boa. Isso tá sendo observado, isso tá sendo reconhecido e o universo vai te presentear por conta disso, tá? Nossa, que bonito. Bonito. Mudança de comportamento muda tudo ao redor. Outubro, love. Outubro, amor. Outubro, amor. Relacionamentos. Afetuosidades. Outubro, amor. Opa, a cartinha voou bonito. Olha, outubro, amor. Tá. Eu vejo você separando o joio do trigo aqui. A gente tem um 7 de espadas e um 5 de espadas. São cartas um pouco tensas, eu diria. Em seguida, um pajem de paus e o imperador. Quais são as possibilidades aqui? Em primeiro lugar, pode ser que você esteja lidando com alguém que você observe o comportamento dessa pessoa e você questione um pouco se essa pessoa ela é 100% confiável, tá? Você está observando. Pode ser que ao observar isso, ou essa pessoa tenha alguma atitude que faça com que você tenha essa observação, essa desconfiança. E se você ver, se você sentir que realmente existe essa possibilidade, eu vejo você chegando e intimando essa pessoa. Fala, meu, e aí? O que foi isso? O que significou isso, sabe? O que quer dizer esse tipo de atitude? Você analisando bastante, tá? Chegando à conclusão que essa pessoa que você está interessado ou talvez esteja se relacionando, às vezes ela pode ter alguma atitude um pouco infantil ou um pouco impulsiva, tá? Mas, ao mesmo tempo, é muito louco isso que eu vou falar, mas ao mesmo tempo, parece que você é a pessoa mais madura das duas. E aí que o fato de você ser mais madura te dá uma responsabilidade maior, né? Porque quanto mais conhecimento a gente tem, maior também a nossa responsabilidade, mas ao mesmo tempo essa possibilidade de ser mais madura, às vezes pode te dar uma falsa impressão de que você controla o outro. E talvez o seu ego goste de exercer esse controle de alguma maneira sobre o outro. Então fico alerta, porque nem todo mundo vai ceder para esse tipo de possibilidade de comportamento, tá? Então fica alerta em outubro para qualquer situação que possa envolver ego ou controle. Prestar atenção. Novembro, profissional. Novembro, profissional. Uau, muito bom. Profissional novembro. Uau, excelente. Caraca. Beth, é o seguinte, esse ano, mulher, tu vai ganhar dinheiro esse ano, viu? Ó, 3 de paus. Você olhando para outras possibilidades. Olhando para lugares que, de repente, num primeiro momento, você não olhava. Então, vamos supor, eu trabalho, sei lá, com uma loja física, agora eu quero expandir para um e-commerce, eu vendo só para o Brasil, eu quero vender para a América Latina, eu quero Latam, eu quero o mundo, eu quero tudo, tá? Você olhando para possibilidades que antes você nem cogitava, mas aqui você olha e resolve. A gente tem aqui um rei de paus e uma temperança, então energia para agir, certeza no que você faz, equilíbrio para poder fazer. Então, assim, eu arrisco dizer que esse mês de novembro aqui, ó, vou até marcar novembro, é um mês de muito equilíbrio para você, um mês de expansão, um mês de provavelmente, talvez, mais uma mudança, porque você vai ter energia para fazer a mudança. Não quer dizer que vai mudar tudo que você está fazendo, mas eu vejo como uma mudança positiva. E vai ter equilíbrio para coordenar e para energia para fazer. Então, assim, eu diria que é o perfeito, é o cenário perfeito em novembro profissional, tá? Vou ver novembro amoroso, amor e afetos, novembro. A sua carta voltou. Amor e afetos em novembro. Amor e afetos em novembro. Vou tirar mais uma. Amor e afetos em novembro. Olha que interessante, ai, Mira, desculpa. A gente tem aqui um 10 de ouros. Essa carta saiu várias vezes pra você. Pajem de copas.
E 3 cartas que já saíram se repetindo. 8 de espadas, 7 de espadas e imperador. Quando você solta a necessidade de controle, ou seja, querer saber como fazer, o que fazer, querer que tudo seja do seu jeito, senão não serve, você solta essa inflexibilidade, o que acontece? Coisas boas chegam para sua vida. Isso aqui é uma oferta de sentimento, tá? É alguém que chega que é uma pessoa encantadora, é uma vibe de uma energia de uma pessoa encantadora, bonita, charmosa, interessante, aquela pessoa galanteadora que pode sim chamar sua atenção, principalmente por esse tipo de comportamento, tá? Com 10 de ouros ainda vai chegar do tipo assim, nossa, meu sonho é ter uma casa na praia, um golden e, sei lá, uma família, sabe? E eu vou falar uma coisa pra você, deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu só ver um negócio. Você vai ficar caidinha. Se já não tiver uma relação nessa altura do campeonato, você vai ficar babando nessa pessoa, tá? Se estiver ficando, tem a possibilidade de namorar. Se não estiver namorando, tem a possibilidade de realmente ter uma aproximação. Mas você vai ficar interessada, tá? O único alerta que a gente tem aqui: 4 de espadas. Haja de maneira estratégica. Não ponha tudo a perder, pelo amor de Deus, que é uma energia muito positiva aqui em novembro, tá? Eu vejo que você vai ficar assim, bem interessadinha. Vamos ver dezembro para profissional. Dezembro profissional. Dezembro. Excelente. Profissional dezembro. Profissional dezembro. Profissional dezembro. Profissional dezembro. Profissional dezembro. Opa, olha, nossa, caramba. Vamos lá. A gente tem aqui uma rainha de copas. Um 3. Olha assim, é uma sequência. Um 2, um 3 e um 5 de ouros. E aqui um as de paus. Então, olha só. Você aprende em dezembro que para que as coisas fluam do jeito que você realmente gostaria, você vai precisar olhar para outros aspectos do profissional. É como se o tarô dissesse assim, cara, você não é uma ilha, você precisa olhar para o capital humano, você precisa olhar para a possibilidade de uma equipe, tá? Porque essa equipe vai trazer para você, além de muito mais, como eu posso dizer, segurança, porque você começa a entender que você precisa delegar as coisas. Você também, por ter aí uma equipe do seu lado, você começa a ter mais energia para pensar em coisas que você, teoricamente, teria que pensar completamente sozinha antes, tá? Então, assim, eu vejo que a lição principal para dezembro, o conselho é entender que o que quer que você esteja fazendo, onde quer que você esteja, seja um negócio de outra pessoa, seja o governo, se você for funcionária pública, seja um empreendimento, ele vai evoluir e você vai se renovar energeticamente a partir do momento que você tiver colaboração, colaboradores, tá? E ó, olha o fundo do deck aqui. Você fica em dúvida sobre isso com essa carta dos enamorados aqui. Você fica pensando, pô, mas será que esse é o caminho? Será que o caminho é ter outras pessoas? Será que o caminho é, de repente, dividir isso com outras pessoas? Eu vejo você questionando isso, tá? Vamos ver, então, aqui. Vou tirar uma carta a mais. Se você realmente deveria dividir com outras pessoas aqui o seu trabalho. Com certeza. 6 de copas. É a ajuda, é a entrega, é saber que você pode até ter mais experiência do que as outras pessoas, mas ninguém é uma ilha. A gente precisa de ajuda. Ninguém cresce 100% sozinho, tá? E é sobre isso. Interessante. Vamos ver dezembro, amor. Dezembro, amor. Dezembro, amor.
Já que novembro tava numa vibe massa. Dezembro, amor. Amor. Em dezembro. Nananana. Olha só. Dezembro, aqui a coisa já mudou completamente de figura, hein? Nossa. A gente tem um 5 de espadas. A gente tem um rei de paus. Pajem de espadas e 10 de espadas, tá? E um 8 de copas. Então, assim, algo vai acontecer em dezembro. Provavelmente existe a possibilidade aqui de uma discussão, de uma atitude que essa pessoa tem, ou essa pessoa fala alguma coisa pra você e você fala assim, meu, tava tudo incrível, tava tudo redondo, mas agora eu tô com vontade de meter um pé, tá? Por conta de alguma discussão, alguma atitude, mas calma que vamos entender isso aí. O que mais sobre dezembro no amor? Quero mais cartas porque eu fiquei intrigada. Como assim? Novembro tava super da hora. Por que esse rolê de ir embora? Nós temos aqui temperança e hierofante. Pode ser que essa pessoa que esteja, né, com quem a gente tinha falado em novembro, que pode ser uma relação, alguém interessante, se assuste, tá? Com a possibilidade de ter um relacionamento mais sério. Então, o que eu acho? Cuidado nas palavras, cuidado nas colocações, para que caso haja algum tipo de discussão, coisas não sejam jogadas na cara da outra pessoa, tá? Para que essa pessoa... Porque assim, como a gente tem aqui um ir embora, pode ser tanto da sua parte quanto da parte do outro. Então vamos entender que é preciso pensar bem antes de falar, é preciso entender o que o outro quer dizer com o que ele está falando e checar essa informação. Às vezes a gente fala uma coisa com uma intenção e sai outra, e a outra parte entende com outras percepções, porque a gente entende também baseado naquilo que a gente viveu e na maneira que a gente se vê, tá? Vamos entender melhor isso aqui. Você reconhecendo quem você é, impondo seus limites. 2 sets de ouros e de paus. Então, assim, eu vejo que isso aqui tá mais ligado com estabelecer limites, tá? Então, se você estabelecer um limite saudável para você e a outra parte não está satisfeita, você vai falar, olha, você pode ir embora, mas para mim o limite é esse. Então, eu não vejo como algo negativo, eu vejo nem como uma finalização, tá? Não necessariamente uma finalização, mas você impondo limites, tá? Porque você aprendeu a se amar em primeiro lugar. E você não vai aceitar que ninguém te trate da maneira que você não merece. Olha aqui. A força que não me deixa mentir. Você lidando com suas esferas interiores e também equilibrando as esferas exteriores. Então, se alguém vier com graça pra cima de você, você tá 0% paciência, mas está apenas defendendo o seu território e fazendo com que o outro entenda quais são os limites dele, até onde ele pode ir, tá? Não é negativo, não. Vamos ver agora uma carta conselho para a gente finalizar o ano. Carta conselho para a gente finalizar o ano, que pode ter a ver com essa energia ou não necessariamente. Olha, não deixe o orgulho atrapalhar o seu caminho. Não deixe o orgulho atrapalhar o seu caminho. E tenha fé nos seus sonhos. Ai, que lindo! Que carta maravilhosa para finalizar a leitura. Tenha fé nos seus sonhos. Então vamos lá. Primeira coisa importante ter fé nos seus sonhos significa não desistir, significa acreditar em coisas novas, significa dar asas para aquilo que você de repente nunca fez e que você nunca ousou fazer. Em 2023 é um ano que está bem auspicioso para a sua parte financeira, e para relacionamentos depende apenas de você mudar, né, a sua maneira de enxergar as coisas, a sua maneira de agir. Então, independente de você estar numa relação ou não, tudo que foi dito é válido, e é importante que você entenda também o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. É muito mais valioso como autoconhecimento. Por quê?
porque você sempre tira uma lição daquilo que sai nas cartas e você traz isso para a sua vida de maneira assim muito mais inteligente, muito mais estratégica, porque o tarô não é só sobre previsão, é sobre também a gente antecipar as coisas que podem acontecer para mudar o nosso comportamento e nos preparar para a nossa melhor versão diante dos acontecimentos. Acho que eu consegui sintetizar muito bem. Beth, mais uma vez, obrigada pela confiança. Que seu ano seja maravilhoso, cheio de energias positivas, com muito amor, muito sucesso, muita saúde. E se Deus quiser, tamo junto sempre. Obrigada.